A linha S25 está mais completa e eu quero bater um papo com você sobre os dois telefones com potencial de serem os topos de linha mais baratos e com o melhor custo-benefício da Samsung. O S25 já caiu bastante de preço desde janeiro e a versão FE acabou de chegar ao mercado. Eles são distintos, mas compartilham do potencial preço baixo e é isso que eu quero debater com você nesse vídeo. E para acompanhar promoções do S25 e do S25 FE, acesse escolha.cc/grupo ou escaneie o QR Code aqui do lado para receber aí no seu celular só as melhores ofertas de celular, notebook, eletro e mais um monte de coisa boa que um time dedicado posta todos os dias no Telegram e no WhatsApp. E aí, bora trocar uma ideia sobre a linha Galaxy S? Pode subir a vinheta. Eu sei que o Galaxy S25 está numa categoria acima da edição para fãs. Afinal, ele traz tudo o que tem de mais atual para esse ano. Mas uma coisa que se aproxima muito desses dois é o preço relativamente baixo. Então, para a gente tirar o elefante da sala, deixa eu falar logo com você. O Galaxy S25 FE foi lançado em setembro no mundo e chegou aqui ao Brasil mais ou menos por essa época também. Por conta disso, o celular está saindo por volta de R$ 4.900, ou 5 mil, vai. Então, calma nos comentários, porque o S24 FE também chegou caro e hoje já dá para ser achado por volta dos R$ 2.400. O S25, por outro lado, foi lançado em janeiro de 2025, mais ou menos pelo preço do FE, e hoje já pode ser achado por R$ 3.800 no varejo online. Agora, se você souber aproveitar as promoções de descontos que a Samsung sempre faz nos seus telefones, o S25 pode sair ainda bem mais barato. Por isso, nesse vídeo, eu vou comparar esses dois ignorando um pouco os preços atuais, tudo bem? Bora lá então. Se você gosta de um celular grande, o S25 FE vai ser a sua melhor opção com um painel de 6.7 polegadas. Como ele é pensado para ser barato, a tela LTPO aqui não chega a atualizar de 1 a 120 Hz. Na verdade, o celular só alterna entre 60 e 120 Hz. Eu não consegui encontrar informações que confirmem, mas quando eu ativei a taxa de quadros no modo de desenvolvedor, ele ficou alternando apenas entre 60 e 120 Hz, mesmo eu colocando o jogo a 24 quadros. Então, eu vou assumir que a única diferença entre eles é que o S25 vem com 6.2 polegadas e o brilho máximo de 2600 nits. O Fan Edition vai até 1900. A resolução de 1080 por 2340 continua igual também, mas a densidade de pixels é menor no aparelho com tela maior. Afinal, quanto mais polegadas, menor é a densidade. Agora, o que mais se nota de diferente entre os dois é que a moldura do FE é maior, enquanto a do S25 é mais fina, com a mesma espessura em todos os lados. Eu não senti tanto essa diferença no brilho, nem na qualidade da tela, mas o que me incomodou foi a posição do leitor de digitais do S25 Fan Edition. Ele está muito baixo e o celular é grande o suficiente para caber o sensor na mesma posição do S25. Aliás, ela não é só uma questão estética, mesmo eu achando essa posição do navbar muito feia no FE. Mas é uma questão de ergonomia e mais segurança, porque o sensor mais alto ajuda na pegada do telefone. Outra coisa que difere nesses dois celulares é que a lateral de alumínio do celular menor segue a cor da tampa traseira, enquanto no S25 FE ele fica com uma cor prateada, não importa a cor que você escolher. Ambos de alumínio, mas com essa diferença na construção. A traseira também é diferente. As câmeras do S25 são escuras, discretas e com um tamanho menor, enquanto as três lentes do FE têm uma moldura da mesma cor das laterais do celular em alumínio. Eu gosto bastante dos dois, inclusive eu curto bastante esse azul do S25 e o contraste do azul no S25 FE. Então, esses dois telefones não são diferentes em questão de tipo de material, construção e texturas. Os botões são posicionados no mesmo lugar, com o mesmo tamanho, assim como o flash LED, as linhas de antenas, microfones, a bandeja para chips. Tudo aqui tá igualzinho estruturalmente falando. Mas eu também queria destacar que o S25 vem com Wi-Fi 7 e DisplayPort na porta USB-C 2.2. O S25 FE trabalha com a mesma versão do USB-C, mas não tem DisplayPort e o Wi-Fi é o 6E. Aproveitando que a gente está falando de conexão sem fios, eles também trazem NFC, Samsung Pay, Google Pay e mais funções para utilização de automação. Por fim, eles também trazem o IP68 como proteção nos dois aparelhos. Assim, a gente consegue perceber que os telefones não são tão diferentes até aqui. E até mesmo a questão do Wi-Fi 6E ou 7 ainda não é tão popular assim para gerar uma diferença tão grande que você consiga perceber tão já. Se você usa apenas o modem da sua operadora, por exemplo, a sua internet provavelmente é de quinta ou sexta geração. Esses pontos
podem impactar a longo prazo, mas com o tempo de vida dos telefones sendo de 3 anos, eu não acredito muito que você tenha do que reclamar tão cedo. As telas também não são tão diferentes, porque o brilho máximo do S25 só vai ser solicitado em situações bastante específicas. Dentro de casa ou até em área aberta, eu percebi os dois muito parecidos. O que você com certeza vai notar é que essa questão do tamanho vai interferir em dois pontos muito cruciais para o desempenho e tempo de uso do aparelho. O primeiro é que o celular menor tem menos bateria, mais precisamente 4.000 mAh. O Fan Edition é meia polegada maior e isso dá para ele 900 mAh a mais. No fim, tudo isso vai impactar no tempo de uso do celular e vai com certeza determinar o tempo de vida do componente. Usando muito o S25, a gente sempre precisa fazer mais de uma recarga durante o dia. Já no caso do FE, mesmo usando ele de uma forma mais intensa, ele vai chegar ao final do dia. E aqui eu não estou falando de jogo, eu estou falando de fazer e receber ligação, chamada de vídeo, desbloquear o celular toda hora para responder uma mensagem, coisas assim que não exigem tanto, mas que sempre ativam a tela do aparelho. Jogando, claro que também tem diferença. O S25 tem uma média de 5 horas de duração. O S25 FE está durando por volta de 7 a 8 horas com jogos e gravação de vídeo. Ainda está abaixo das 10 horas que os concorrentes com mais bateria têm conseguido. O tempo de recarga, detalhes de consumo, tudo isso eu vou deixar para você conferir na análise do S25 FE e nos vários outros vídeos do S25 que a gente tem aqui no canal. Prometo que eu entro mais a fundo nisso no vídeo comparativo do S24 FE com o S25 FE. E como todos os links vão estar aqui na descrição, já aproveita para acessar escolha.cc/grupo e entrar aqui no nosso grupo de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Assim você fica de olho nas ofertas desses dois Galaxies, porque todos os dias tem muita promoção boa aparecendo por lá. E para te ajudar a economizar ainda mais, instala o comparador Escolha Segura no seu Chrome ou no seu Android e cria um alerta de preço para quando o S25 FE e o S25 estiverem mais baratos. A Black Friday está chegando e com o comparador você consegue acompanhar o histórico de preços desses dois e qualquer outro produto online. Mas agora vamos voltar para os dois S25, porque eu falei de um ponto que o S25 é prejudicado em ser pequeno, mas falta falar do segundo. Só que antes, para você que não está por dentro e se localizar, deixa eu falar do hardware que está dentro de cada um dos dois aparelhos. Começando com o mais antigo. O S25 vem com o Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM e opções de 128, 256 ou 512 GB de armazenamento interno. Esse socket tem 8 núcleos, sendo que 2 rodam a 4.47 GHz e 6 rodam a 3.56 GHz de velocidade. O S25 FE usa um socket da própria Samsung, o Exynos 2400, o mesmo que foi usado na linha S24 e S24 Plus. Ele tem 10 núcleos de processamento, com o principal rodando a 3.2 GHz, 2 rodam a 2.9 GHz, 3 a 2.6 e os outros que sobraram rodam a 1.95 GHz, sendo esses focados em eficiência energética. O 8 Elite só traz núcleos de alto desempenho, fabricado em 3 nanômetros, enquanto o Exynos 2400 é feito em processos de 4 nanômetros. E quanto menor o número de nanômetros, melhor a eficiência energética e a eficiência na execução de dados. Mas quanto dá de diferença entre esses dois? Enquanto o S25 marcou 2.7 milhões de pontos no AnTuTu, o FE mandou mais ou menos 2 milhões de pontos. No Geekbench, o 25 fez quase 2.900 pontos de single core e quase 9.000 pontos no multicore. O modelo FE chegou a um pouco mais de 2.000 pontos no single core e 5.600 no multicore. Lembrando que esses números podem variar da unidade que a gente está testando os aparelhos. Então pode ser que em um vídeo você veja um número e em outro você veja outro, mas é por conta dos testes em aparelhos diferentes. Esse resultado também é culpa dos núcleos A520, que são bem mais lentos e básicos, para momentos que não precisamos de uma potência tão pesada. Daí, alguém pode dizer: eu sabia, o S25 deu um baile no S25 FE em desempenho, porque só ele é o topo de linha de verdade. Bom, sinto decepcionar, mas quase não tem diferença entre esses dois aparelhos. Até porque, quando o Galaxy S25 está rodando aplicativos muito pesados, ele começa a esquentar muito e nem mesmo a câmera de vapor dele dá conta de fazer esse calor ir embora com facilidade. Claro, se você estiver filmando em 4K 60 quadros, o telefone esquentar e você parar a gravação, o smartphone vai resfriar até que rápido, mais ou menos. O problema é quando você está em um processo que não dá para parar com facilidade na metade, como num jogo online no modo Story Genshin Impact.
Se você joga esse título, sabe que sair no meio da história vai te obrigar a retomar tudo do início. Ou então você vai perceber esse problema renderizando um vídeo. Esse último é uma das piores possibilidades. Se você parar, vai ter que recomeçar tudo outra vez, e se não parar, quanto mais o telefone esquenta, mais devagar ele vai renderizar o seu conteúdo. Isso faz com que o S25 tenha desempenho bem perto do que o S25 FE consegue entregar. Não que o Fan Edition seja lento ou ruim, mas é um pouco desnecessário colocar tanto poder em um corpo tão pequeno como no S25 e não saber o que fazer para resfriar ele mais rápido. Eu sei que tem muita gente que gosta de aparelho pequeno, que tem saudade de quando ainda tínhamos telas menores que 6 polegadas. Viu, Bruno? Mas hoje o S25 é um dos menores aparelhos à venda para usuários de Android. E, infelizmente, o aquecimento também pode ser sentido quando usamos as câmeras, que no caso do S25 é muito potente, assim como no FE. Fazer vídeos exige um pouco mais, claro, mas eu percebo que o S25 começa a ficar morno mais rápido que o FE. Na traseira, os dois trazem lente principal de 50 megapixels e as especificações são as mesmas. Abertura f1.8, 24mm, 1 micron de tamanho de pixel e sensor com tamanho igual. E dá para perceber que os dois fazem fotos com a lente principal de uma forma muito parecida. Foi engraçado até comparar isso, porque às vezes que um acerta o outro erra, mas outras vezes os dois celulares trocam de lugar e invertem os erros e acertos. Então, na qualidade de fotos com a principal, os dois acabam empatando. Na lente 3x é estranho, porque o S25 tem 67mm contra 75 do S25 FE. Isso resultou em fotos mais próximas para o Fan Edition, enquanto o menor dos S deixa a foto parecendo que está com 2.5x de zoom. Outra diferença é a resolução. O Galaxy S25 tem 10 megapixels e pixel de 1 micron. A abertura é f2.4 e tanto a abertura da lente como o tamanho dos pixels é igual no modelo FE, mas a resolução é de 8 megapixels. A lente do FE é claramente pior em ficha técnica, mas o resultado não é tão pior que o do S25. Eu só percebi as diferenças depois de analisar na mesma tela e lado a lado. Isso é bom para o Galaxy feito para os fãs da Samsung. A ultra angular, com 12 megapixels, abertura f2.2 e 13mm com 120 graus, é parecida nos dois. Mas o S25 tem um sensor maior, enquanto o FE tem um sensor um pouquinho menor. O telefone mais velho, o S25, não mudou tanto com relação ao modelo com Exynos, e é isso, não tem muito o que comparar nessa lente. As fotos são absolutamente iguais e os exemplos estão aí na tela para você avaliar também. Na frontal, as câmeras também são iguais e aqui temos 12 megapixels, abertura de luz f2.2 e 26mm de distância focal. No modo retrato, eles são iguais, mas no modo foto, o S25 tem um pouco mais de contraste, foco e mais detalhes, além do HDR que é um pouco mais preciso. Mas se você prestar atenção, parece que o S25 é mais fechado que o S25 FE. Mas as cores da foto me agradam mais, mesmo com o ângulo de visão um pouco menor. Eu vou colocar um exemplo mostrando a câmera principal em vídeo em cada um deles, porque o sensor do S25 grava em HDR10 Plus, 10 bits e com som estéreo. Vamos ver se isso dá muita diferença. Claro, avalie também esses vídeos comparando as outras lentes e a troca para a principal. Bom, mesmo que a Samsung tenha colocado bastante coisa que teoricamente é melhor no S25, o uso real não tem tanta diferença assim. Até quando a gente quer exigir um pouco mais do S25, ele não consegue puxar tanto, porque a falta de espaço impede a dissipação de calor e isso limita o Snapdragon 8 Elite. Nas câmeras, que eu estava esperando um pouco mais de distância entre eles, não teve uma relevância tão grande para um lado ou para o outro. Eu preciso olhar para os detalhes e de uma forma muito minuciosa para encontrar essas diferenças. Tem algo que eu não comentei muito, mas nem o Galaxy AI tem tanta diferença dos dois modelos. Aliás, não tem diferença alguma, como eu vou explicar no review. Quando o Fan Edition começa a diminuir de preço, eu não vejo muita razão para comprar o S25. O FE tem mais bateria, tem tela grande e entrega tudo que o irmão pequeno consegue entregar. Agora, se a gente olhar para o S25 Plus, aí sim tem algumas diferenças substanciais e estão relacionadas diretamente a tudo que eu reclamei no S25. Sendo assim, pelo mesmo preço, vai depender muito se você gosta ou não de telas pequenas ou grandes. Mas quando o S25 FE bater R$ 2.500, não vai ter nem como defender o S25 padrão. Mas é isso, você concorda ou discorda comigo? Me conta aqui nos comentários. Faltou falar de mais alguma coisa nesse comparativo? Conta aqui pra mim. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tá na dúvida sobre qual aparelho comprar, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!